Boa tarde. Bom, eu vou fazer uma fala aqui que vai quebrar um pouco as temáticas, assim, o que está sendo discutido, né? Eu tenho acompanhado as discussões e vocês têm falado de coisas muito interessantes que eu acredito que vão agregar valor às atividades de vocês, mas eu queria trazer aqui uma abordagem um pouco diferenciada, que é um olhar que nós, enquanto Organização de Estados Ibero-Americanos, estamos acompanhando enquanto movimento regional. São mudanças políticas, mudanças estruturais que a gente sente na região, não só no Brasil, mas na região, e que, de alguma maneira, isso vai acabar impactando, inclusive, no planejamento de algumas empresas que pretendem atuar no nosso contexto. Então, a ideia para a minha apresentação é falar um pouco do que a gente tem visto em termos de EAD nas reformas e como isso impacta no micro, né? Como é que o macro vai impactar no micro. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou coordenador de desenvolvimento de cooperação técnica da OAI, que é um organismo internacional já de aproximadamente 80 anos. Nós somos 25 países membros com 19 escritórios na região. Nós temos uma atuação forte aqui na Iberoamérica e nosso principal, vamos dizer assim, cliente é o governo, né? Nós atendemos por meio de cooperação técnica o Estado. Então, eu vou falar um pouco das tendências em 3 áreas específicas que eu acho que abrange aqui um pouco do lugar de cada um de vocês aqui, né? Vou falar um pouco da educação superior, das tendências também na formação docente e na educação básica. E eu queria primeiro falar um pouco do que a gente ouviu no seminário que a gente realizou no México, né? Reformas educativas na Iberoamérica, um balanço e perspectivas, que foi agora em abril, e que trouxe alguns discursos, alguns dados interessantes para nós, né? Primeiro, uma coisa que foi falada bastante é que as reformas educacionais, elas estão colocadas em primeiro lugar na agenda, no plano, nas agendas dos países ibero-americanos. Ou seja, a maioria dos países americanos, nesse momento, estão passando por reformas dos seus sistemas educacionais. Segundo ponto é que a gente percebe que a energia e a qualidade da liderança pública nessas reformas é quem realmente faz com que elas aconteçam, né? Então, a reforma ela só acontece quando realmente o poder público se envolve e abre e se permite, né, fazer essas mudanças. E o que a gente ouviu também bastante é que há uma expectativa elevada da população quanto aos resultados dessas reformas, né? Então, o Estado, ao mesmo tempo que ele tem que promover, existe uma expectativa grande das sociedades para que elas aconteçam. E os seus resultados, né? Falando um pouco aqui, né, de teoria de políticas públicas, né? Eu gosto muito desse modelo do John Kingdom, que ele, se vocês perceberem naquelas falas, vocês percebem que que a gente está vivendo um momento excelente de mudanças, né? Você tem o interesse do governo em fazer mudanças, você tem os atores, a opinião pública, né, fazendo pressão para que elas aconteçam, e a gente vê que existem soluções, que é o que o Kingdom chama de fluxo de políticas. E a AD hoje é quem nos oferece grandes ferramentas, grandes soluções para a melhoria da qualidade da educação. Ou seja, nós estamos vivendo esse momento... A gente está vivendo esse momento de janela política, né? Na educação básica, o que a gente tem acompanhado bastante é que a primeira tendência é que os governos estão cada vez mais preocupados em avaliar os resultados da educação, né? Então, a gente tem visto um crescimento muito grande em termos de sistemas de avaliação nos países e, ao mesmo tempo, por uma cobrança maior por termos de qualidade, né? O Brasil, que já tem um SAEB, que é um sistema antigo, né, que já bastante validado, ele tem sido referência para outros países, mas a gente tem percebido que os países em si estão desenvolvendo seus próprios sistemas. E isso, para quem quer trabalhar nesses países, é importante ficar de olho nessas mudanças em termos de sistema que estão acontecendo hoje. Uma segunda tendência que a gente tem acompanhado também é que a maioria dos países tem tendido a inserir as tecnologias de informação cada vez mais no ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem grandes políticas públicas, né? O Paraguai, a Bolívia, o Chile,
a gente tem visto na Argentina, grandes modelos que estão desde da pré-escola fazendo a inclusão digital dos estudantes, né, para poder já preparar esses estudantes para atuar em um cenário diferenciado, onde a tecnologia é quem vai ser o meio principal de formação. E a terceira tendência que a gente tem visto é que ainda existem vários ideários, né, em torno do que seria essa educação do século XXI. E aí eu até trouxe esse exemplo da Finlândia, porque eu acho um pouco emblemático, né? A gente fala muito da Finlândia, né? Quem está perto do setor público é uma referência que é constante, mas que para mim me estranha um pouco, porque está tão longe do que é a nossa realidade hoje, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para os lados, e é uma coisa que nós, enquanto organismo internacional da Iberoamérica, temos tentado fazer com que o Brasil e os outros países comecem a olhar as experiências que nós temos nos nossos países. Até porque, quando a gente olha a nossa situação, a gente está bem longe da que é a realidade na Finlândia, né? A gente aqui, principalmente na América Latina, a gente tem altas taxas de evasão, né? Isso é um dado que ele é um indicador basicamente de países em desenvolvimento. Então, assim como a repetição, os baixos níveis de aprendizagem, a ausência escolar. Então, a gente tem problemas muito semelhantes e que a gente sempre destaca para que a gente comece a olhar para os lados, né? Isso é um dado que a Unesco sempre traz também para nós. Na educação superior, a gente tem algumas tendências, né, que, inclusive, o professor Cláudio Rama, que é um estudioso da educação superior, ele traz. E ele tem discutido, inclusive, ele fez um artigo muito interessante falando da EAD na América Latina. E ele fala que existem 6 macro tendências, né? Então, ele coloca aqui, uma tendência que a gente tem hoje é a questão da massificação. A educação superior ela tem se expandido a níveis que o Estado em si tem dificuldade de acompanhar. Inclusive, com o crescimento de instituições, de surgimento de instituições grandes, pequenas, médias, o que tem dificultado muito é o acompanhamento da qualidade, né? Um outro dado dessa massificação é que a gente tem visto que ela tem permitido a inclusão de várias minorias, de vários grupos que antes não eram atendidos. Então, esse é um dado importante, porque a gente vê que a educação superior, né, ela acaba se perdendo, homogeneizando muito as coisas, né? Quando, na verdade, você tem que olhar os interesses, as necessidades de cada grupo. Eu até estava conversando agora com um colega aqui fora e falando para ele que essa necessidade da formação em si, ela tem que ser customizada, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com formação, com capacitações. E a gente tem um problema sério na formação, na qualificação de pessoas que trabalham, por exemplo, com populações indígenas, né? A gente tem dificuldade de encontrar cursos que permitam a capacitação de agentes que atendem populações indígenas. Então, essa massificação da educação superior, esse crescimento, do número de cursos tem permitido você encontrar essas ferramentas, essas soluções de maneira mais fácil, né? Então, a gente tem observado isso. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção, eu não vou passar por todos, eu queria me fixar muito na questão da internacionalização. A gente tem visto na Iberoamérica um crescimento grande das instituições, dos grupos internacionais de educação à distância. A gente tem visto um domínio forte dessas instituições e que tem, de certa forma, criado dificultado a inserção de outras instituições menores, né? Então, a gente também tem acompanhado essa mudança. Uma outra questão que eu acho que é importante nessa questão da internacionalização é que a gente tem visto o interesse de muitas instituições em ofertarem cursos no exterior, né? Mas aí a gente tem visto um problema grande, que é o problema burocrático dos títulos. Então, assim, o que a gente tem visto é que tem crescido a oferta de cursos transfronteiriços, mas, ao mesmo tempo, o Estado não tem conseguido acompanhar essa regulamentação, essa regulação e esse reconhecimento dos títulos. Então, isso é uma tendência que o Estado, ele, enquanto órgão regulador da educação superior, ele vai ter que começar a se preocupar, né? Eu, por exemplo, a gente tem o Centro de Altos Estudos
universitários, e um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente oferece cursos, mas a gente não consegue fazer com que os nossos estudantes no Brasil consigam fazer a revalidação dos seus títulos. Então, a gente tem sempre batido na tecla com o MEC, olha, a gente precisa rediscutir essa questão, porque senão a gente não consegue oferecer as nossas soluções também no Brasil. Né? Então, a gente tem visto que esse crescimento, né, da oferta de curso no exterior tem que ser também acompanhado por uma discussão também no âmbito governamental de saber como é que faz para atender essa necessidade, essa demanda que é da população. E a gente também tem visto que na região tem crescido muito a questão da regulação. Né? A EAD em si, ela vem a reboque na educação superior. Né? Os países, na América Latina principalmente, eles não têm, em sua maioria, ou não tinham em sua maioria, sistemas de avaliação de cursos superiores. Com a tendência, né, à expansão do ensino superior, começou-se a ter uma preocupação em fazer regulamentação. Mas ainda falta muita regulamentação na EAD nesses países. Né? A gente ainda vê que eles têm dificuldade de fazer regulamentação nos cursos, na regulamentação dos cursos presenciais. Então, e na EAD isso ainda é mais difícil, ainda está muito incipiente. O que tem feito, né, os estudos têm demonstrado, é que a qualidade do ensino superior na educação à distância desse país tem caído bastante. Bom, e na formação docente, né? A gente tem a discussão que a gente tem tido é que tem crescido muito a oferta de formação continuada, principalmente para professores, né? Mas que isso também é um problema para o Estado que não consegue fazer essa regulação. Ou seja, você acaba tendo uma perda de qualidade, porque tudo começa a entrar no mercado, tudo começa a ter acesso. Inclusive, um dos problemas que a gente tem enfrentado é que começa a ter muitos problemas com relação a problemas legais, né, de legalização de títulos. Tem muitas instituições no exterior que estão oferecendo cursos aqui no Brasil para os professores, e que esses cursos, e muitas vezes, eles não são reconhecidos nem no país de origem. E essa informação ela não chega para o estudante, e o que a gente tem é um problema muito maior, porque tem muita gente fazendo curso no exterior, e quando chega aqui gostaria de ter o seu diploma reconhecido, ter como é que a gente fala, progressão na carreira, e não consegue porque esses cursos nem são reconhecidos nos outros países, quanto menos no Brasil. Outro item importante é que a gente tem visto que os modelos que estão sendo aplicados ainda, os problemas vinculados ao uso de tecnologia, aos modelos de implementação e aos conteúdos, tutorias e avaliações. Ou seja, a gente não tem conseguido mudar muito aquilo que acontece no ensino presencial. No ensino à distância, o que a gente tem visto é uma tentativa de replicação dos modelos, das ferramentas que são utilizadas no ensino presencial, só para ampliar o nível de acesso e expandir o mercado. E, por fim, a gente tem visto que, na modalidade de distância, existe um alto índice de matrícula na região, mas, ao mesmo tempo, existe um alto índice de desistência das pessoas. Ou seja, ele não consegue reter as pessoas para que elas façam o curso até o seu final. Né? Então, na formação docente, a gente chama atenção para esses 4 itens. E aí eu trouxe 2 dados aqui só para comparar. Né? No Brasil, a gente tem visto uma mudança muito grande com relação à modalidade. Né? O Censo da Educação de 2016 mostra que a educação à distância cresceu 20%. Né? Ou seja, é um mercado em ampla expansão no Brasil. Enquanto que em outros países, por exemplo, o Chile, ainda é um mercado muito latente. Existe um potencial muito grande de exploração, mas que ainda não tem sido explorado em termos de mercado. E eu queria, para finalizar, falar um pouco acho que é um problema que a gente ouve muito do discurso de quem faz políticas públicas, né, no Brasil. A gente tem visto que as políticas de formação docente ainda não são prioridades para os governos. Né? E quando a gente faz uma comparação com os gastos que estão sendo realizados, né, a gente vê que, por exemplo, infraestrutura e tecnologia, eles ainda estão muito à frente do que é investido em formação docente. E, para mim, eu achei muito, muito engraçado esse dado, porque quando a gente fala de infraestrutura e tecnologia, normalmente isso poderia ser otimizado
justamente para oferecer formação. E o que a gente tem visto é que os governos têm insistido na construção, na infraestrutura, em tecnologias, mas não têm aproveitado isso para fortalecer as suas formações docentes, né? Ou seja, e a EAD, nesse campo, ela tem muito a contribuir, né? O Brasil, o México, a Colômbia, o Peru e o Equador impulsionaram ambiciosos planos de desenvolvimento de infraestrutura. Se você vê o que esses países têm feito em termos de investimento, a gente tem visto que tem sido grande. Em TICs, infraestrutura, mas na parte de formação docente, o recurso ainda é muito limitado. E quando você pega o caso específico do Equador, né, foi feito um estudo, uma avaliação lá com os gestores, e eles estabeleceram justamente essas prioridades. Primeiro a gente investe em infraestrutura, depois tecnologia e só depois em formação docente. Né? E por que a gente não faz o contrário? Né? Por que a gente não investe em formação docente, em tecnologia e depois em infraestrutura? Que a ideia da EAD é justamente reduzir esses custos, né? E o que a gente tem visto é que isso realmente não tem acontecido. E eu queria chamar a atenção, por fim, nesse dado, é que aqui no Brasil a profissão de professor, para ser professor você tem que ter um título de educação superior, você tem que ser formado em alguma licenciatura, enquanto que em alguns países você nem precisa ter esse título. Então, para quem quer atuar na região, tem que ficar esperto também com essa questão legal. Em outros países, a profissão de professor de licenciatura não é uma profissão de educação superior. Elas são normalmente cursos que eles chamam de superior não universitário. Então, é uma carreira que ela não é de educação superior, ela é como se fosse um tecnólogo. Então, a gente tem visto também uma tendência a transformar esses cursos, hoje, em educação superior, cursos de licenciatura nos outros países. A gente tem acompanhado isso e visto que, por conta do tipo de formação, da experiência que a gente tem tido nos países como o Brasil, onde isso acontece, os outros países têm tentado copiar o nosso modelo. Bom, gente, eu não vou me alongar. Eu queria falar isso, eu queria agradecer muito o pessoal da ABED. Eu fiquei muito feliz pelo convite. A nossa organização, ela gostaria de agradecer muito o convite para poder patrocinar esse evento. Nós, enquanto organização que coopera para a melhoria da qualidade da educação, nós acreditamos na educação à distância e nós queremos deixar aqui nossas portas abertas para conversarmos mais, saber como é que a gente pode cooperar, como é que a UAI pode se inserir nessa discussão, como é que a gente pode ajudar vocês no diálogo com o governo para poder trabalhar melhor essa modalidade. Então, eu queria deixar nossos contatos para que, caso vocês tenham interesse em conversar conosco, para que possam nos comunicar. Obrigado.